Salve, salve, fã do esporte! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. A imagem direto de Mid Ohio para você. Mais uma sessão classificatória de mais uma etapa da Fórmula Indy. Estamos chegando com a 10ª etapa, uma das pistas mais tradicionais do calendário. Os carros vão para a pista daqui a pouco. A gente já volta. Aceleramos juntos. ESPN, a gente vive o esporte. Yeah, that was him. Fã da velocidade, sessão classificatória da Fórmula Indy para você, explicando mais uma vez como funcionam as regras. 2 grupos, 10 minutos de pista para cada grupo, os 6 mais rápidos avançam para a segunda fase, onde teremos mais 10 minutos de pista e aí depois saberemos quem são os 6 mais rápidos que vão, em 6 minutos, brigar pela pole position. Na tela, o líder do campeonato, Alex Palou, 6 vitórias para ele até agora em 9 corridas. Aliás, só ele e Kirkwood venceram até agora na temporada. 6 vitórias para o Palou, que é o líder, 3 vitórias para o Kyle Kirkwood, que é o vice-líder. Algumas imagens recuperadas, a gente vê um entrevero entre Power e Palou. Power é esse carro vermelho, Palou é o carro preto. Tivemos um desentendimento entre eles, que eu confesso que eu não entendi a origem desse tete-a-tete que eles tiveram daqui a pouco. Eu sou o Thiago Alves, talvez o Vitor Martins, que esteja comigo nessa, também tenha entendido um pouco mais do que aconteceu aqui. Vitor Martins, tivemos aí, ó, princípio de cenas lamentáveis. Olha lá, você vê, ó. E de novo, ó, tem um again ali. Eu não vi nada demais do Palou ali, mas você pode ter visto alguma coisa diferente do que eu vi, Vitor Martins. Tudo jóia? Bem-vindo de volta, Vitor. Obrigado, Thiago. Obrigado, um abraço para você, para todo mundo da ESPN, Disney Plus. Bom estar de volta aqui. As cenas estavam aí e imagino que toda a direção da emissora americana, da Fox, deve ter acompanhado tudo o que aconteceu. Se for aquilo, bom, vamos ver aí o Kevin entrevistando o Power para ver se ele fala alguma coisa. Com pneus novos ele foi uma volta depois e ficou lá na frente. E 4 voltas indo devagar, então tentei ir para frente, para trás, o que é frustrante. E aí eu fiz uma mudança, uma outra volta lançada. Falei, mandaram de novo no box de frente para ele, não saiu. E fui para trás mais uma vez. Não tinha ninguém na frente dele. Podia ter me deixado passar, ele sempre faz pensando nele. Estou frustrado com isso. Não sei se me mandaram, ele disse desculpa, ele sabia que estamos sofrendo, tentando ter uma ideia do que o carro está fazendo e ele mantém esse ritmo para trás, perde a temperatura de pneus. Você não conseguiu uma volta limpa ontem? Não é bem isso. Acho que é frustrante para todo mundo não conseguir uma volta. Essa é uma pista pequena para tantos carros. Tentando puxar, acelerar o mais rápido possível. Esse é o objetivo. Tem 5 pole positions aí, o Will Power. E o outro lado tá dando risada ali, o Palou. Essa que ele tava vendo na nossa transmissão, Vitor Martins. Bom, ele deu uma olhadinha ali, aquela olhadinha meio Mona Lisa, do tipo, cara, o que esse cara tá falando, né?
Thiago, eu sinceramente, pelas imagens aí que foram poucas que nós vimos a respeito do que o Power tentou explicar, me parece mais uma frustração concentrada ao longo do final de semana e talvez uma frustração concentrada pela temporada e o que pode ser da vida do Power na categoria. A gente falava aqui antes de começar a transmissão, mas faltam 2 meses para terminar. Não, nem 2 meses faltam, pouco menos de 2 meses para terminar a Indy 2025. E o Power é uma peça fundamental do campeonato para a gente saber o que vai ser, de fato, do grid em 2025. E muito se fala lá na Penske, se fica, se vai. Já há um papo até torto de um 4º carro, que também não teria muito sentido, porque há uma ala da Penske que é, de fato, o David Malukas, mas há uma ala da Penske que também vê que perder Power não é muito vantajoso, né? Porque se é ruim ficar com ele, pior não ter Power e ter aí um cara que conhece todos os segredos da Penske das últimas décadas. Então me parece mais uma frustração acumulada, só que acumula, e não é em qualquer um, né? No Alex Palou, o cara não me pareceu ter feito absolutamente nada. Então, você vê que quando ele se aproxima para falar com o Power, com o Palou coloca o óculos ali em cima do boné, fala, cara, o que esse cara tá falando, entendeu? Aí começa uma série de xingamentos. É o velho estilo Power de ser, mas me parece um tanto quanto desnaturado, né? Um tanto quanto fora dos propósitos e fora de qualquer senso para um treino livre que não levava a absolutamente nada. É mais a frustração de você não conseguir os resultados que poderia e que podem garantir-o na Penske do que propriamente culpar o Palou de atrapalhá-lo numa volta rápida. É isso, você já está convidado a mandar sua mensagem Indy na ESPN, Grupo 1 aí na tela, você vê Lundgaard, Pato da McLaren, Herta da Andretti, Simpson da Ganassi, Rasmussen, Ericsson, Siegel, McLaughlin, um carro da Penske, mais atrás dele, De Francesco, Rob, Ferrucci e o novato Abel. Os grupos são baseados na posição de classificação dos pilotos. Falando em classificação, a corrida você acompanha amanhã, 2h30 da tarde, ao vivo na ESPN 4 e também no Disney Plus, mais cedo, a partir das 11h30 da manhã. Você acompanha também a prova da Indy Next, com o Caio Collet largando na frente mais uma vez. Vitor Martins, o brasileiro, de novo com um bom destaque numa pista em que ano passado ele realmente foi perfeito. Exato, Thiago. A vitória dele em Road America começa a dar uma garantia para o Collet de que a tentativa de brigar pelo título pode alçá-lo a uma vaga na Indy 2026 e é isso que ele tem de pensar de fato, porque não vejo também um sentido do Collet fazer um 3º ano na Indy Next. Então ele começa a andar um pouco melhor, né, tirar a diferença para o Dennis Hauger, e é isso que ele tem de fazer até o resto do final da temporada, confrontar o Hauger, dificultar um pouco nessa briga pelo título, para ele ter conversas mais adiantadas e sólidas com equipes da Indy. Caroninha, você vê exatamente aí o Patrício Ward, piloto da McLaren, o Vitor Júnior já está ligado com a gente, a Anne também aqui, sempre acompanhando as nossas transmissões. Galera ligada conosco mais uma vez, muito obrigado pela companhia. A gente vai em Lundgaard, McLaren por enquanto no 1 e 2, lembrando que os pilotos ainda estão com os pneus duros, alguns já estão com os pneus macios, mas você vê a McLaren de Pato Ward com os pneus duros. Vamos ver o que aconteceu com o Pato. Ali esfriando a cabeça ali o Pato. Tá muito quente lá em Mid-Ohio. Mid-Ohio que está marcando 1 ano da era híbrida da Fórmula Indy, né? Ano passado estreamos com os motores híbridos exatamente nessa pista. E aí você já vê agora colocando os pneus macios. Vão fazer alguma modificação no carro ali do Lundgaard. Estão abrindo ali aquela parte traseira, a cobertura do motor, e os pneus vermelhos são os pneus macios desse fim de semana. Você consegue observar ali também, ó, tem o S de soft, o H de hard, bolinha vermelha e bolinha branca aí no seu monitor, na sua tela. Lundgaard que colocou Vitor Martins junto com o Pato também aqui, mas Lundgaard foi um cara que elevou a McLaren. Hoje a McLaren é a principal equipe Chevrolet na Fórmula Indy. Sim, hoje está à frente da Penske. Tem 2 pilotos que andam bem no ritmo, né? O Lundgaard começou a temporada andando melhor que o Pato nos circuitos não ovais. O Pato tem se aproximado, né? Tem feito bons
boas últimas corridas também em circuitos mistos, mas sobretudo nos ovais, o Pato tem uma vantagem ainda considerável em relação ao seu companheiro. De qualquer forma, os dois têm andado melhor que a trinca ali da Penske de forma geral. A Penske faz uma das piores temporadas dos últimos tempos em desempenho, e sem contar o que aconteceu em Indianápolis, claro, com aquele episódio dos atenuadores. E aí estamos vendo a panca de Marcus Ericsson. Opa, Marcus Ericsson, com o carro do concorrente. Olha, ele acabou batendo. Olha, já deu uma segurada de novo. Vamos pegar essa câmera, essa volta de Marcus Ericsson, que também está de engenheiro novo nessa temporada. O Marcus Ericsson, que está numa troca ali de alguns membros do seu time, do seu carro, nessa temporada, porque o retrospecto não está bom não. O retrospecto do Marcus Ericsson, ele é bem complicado. Partindo do princípio que o companheiro de equipe, o Kirkwood, venceu 3 corridas, o Herta, que faz uma temporada bem abaixo do que se esperava, é o 10º, só que o Ericsson é o 21º colocado de um campeonato que tem 27 carros competindo em todas as etapas. Tá certo que ele perdeu, né, os pontos de Indianápolis, mas isso não explica a 21ª colocação, né, Thiago? Um campeonato bem ruim, bem aquém do Ericsson, embora tenha saído de Indianápolis com uma boa impressão e deixado essa boa impressão por conta de um segundo lugar que poderia ter sido vitória. E olha, ainda bem que ele não venceu aquela corrida, porque imagina depois do que aconteceu naquela semana com a Penske mudar o vencedor da corrida pós-chegada. Então é um campeonato ruim, né, de fato, do Ericsson, e ainda mais quando ele olha para um Kyle Kirkwood, que é o cara que consegue confrontar Alex Palou nas vitórias. E o Herta naquele desempenho, se a gente for olhar esses extremos, né, Thiago, é um desempenho mais Ericsson que Kirkwood. É verdade. O Ericsson, considerando os pontos de Indianápolis, o segundo lugar, ele teria 40 pontos, ele seria o 13º do colocado, ainda assim abaixo do que se espera para um carro da Andretti Global. Aí, Scott McLaughlin na camarinha, mas diga aí, Vitor. Não, perdão, só, Thiago, para completar também precisamos entender como é que vai ficar essa mudança, né, na organização Andretti, tal qual com a Penske, que começa a anunciar seus novos diretores, presidente e tudo mais. Porque é a primeira temporada em que a gente não vê o Michael Andretti com um pulso firme em cima da equipe em si. É Dan Towers que agora comanda as ações ali na Andretti. Então entender que tipo de mudança isso também provoca na equipe como um todo, se o Ericsson é uma figura garantida ou se vai também ter de procurar uma vaga para 2026. Agora é para valer, hein? Os 3 minutos finais do grupo 1, os pilotos já estão com os pneus macios, agora vem as voltas mais rápidas. Aí o Herta, falamos dele, por enquanto ele é o 8º colocado, não ainda vem fazendo a sua volta rápida. O ponto de detecção da volta rápida não é na linha de largada-chegada. Aí Lundgaard e Abel já fazendo um tempo melhor. Vem aí Lundgaard. McLaughlin também já parcial verde. Na tela o 7º, por enquanto melhorando em relação ao top 6. Tem um carro ali à frente dele. Sobe marcha. Completa a volta McLaughlin, segundo tempo um 5.8. Por enquanto Simpson um 5.7. Boa volta de Simpson, hein? Boa volta de Simpson. Vem Lundgaard, um 5.2. Coloca meio segundo. Segura.
Aí Rasmussen. Veio rápido o fim de semana todo. Vamos ver Rasmussen. Onde se coloca. Vem para completar na linha. Christian Rasmussen. Quarto tempo. Rob melhorando. Herta também melhorando. Será que o Ray Rob vai conseguir fazer uma boa volta? Vamos ver Herta. Pato também vem ali com parcial verde. Herta pula para um 5.6. Lundgaard está classificado já. Já foi até pro box. Aí Simpson. Completa a volta. Ericsson pula para o segundo. Dele. Quinto. Olha o Ferrucci. Pato é apenas sexto, tá na bolha, hein? Pato tá na bolha. Ferrucci fica com a 7ª marca. Vem aí Nolan Siegel. Esse também tá muito pressionado na McLaren. Rasmussen é o cara que pode tirar Pato. Pode ser a grande surpresa dessa primeira fase do grupo. Pato que é o terceiro colocado do campeonato. Piloto que venceu a prova do ano passado, tá na bolha. E acho que vai ser desbancado, hein? Vamos ver que Pato também está numa outra volta. Olha só o Rasmussen como segura. Rasmussen, quarto lugar e tira o Pato que não tem parcial verde. Vem numa parcial pior. Aí Sting Ray Robb, de novo, no limite, no gargalo. McLaughlin também, a Penske vai ficar fora. O McLaughlin da Penske vai ficar fora. O tempo estourou. Bandeira quadriculada. Ferrucci é quem mais ameaça nesse momento, assim o Pato também o Connor dele. Siegel ficou com parcial verde. Vamos ver o Nolan Siegel. Pato vai ficar fora. Pato já está fora. Pato já está fora e Nolan Siegel tira o Connor Daly e avança com a McLaren. Avança com a McLaren. Temos Patricio Ward fora e Scott McLaughlin, o antepenúltimo do grupo, Vitor Martins. Olha, gostaria de ver muito a entrevista do Pato logo mais com Kevin Lee ou qualquer outro repórter ali da emissora americana, porque tem a impressão, Thiago, que é a primeira vez que o Pato pega um grupo que tem as 3 McLaren e ele fica em último. A gente falava agora há pouco sobre Pato, o quanto ele estava melhorando, né? Ele estava sempre andando atrás do Lundgaard nos circuitos de não ovais, né? Mistos e rua, mas estava tendo uma evolução nas últimas pistas e estava ali na briga pelos ponteiros, embora não vencendo corridas, né? Que Palou e Kirkwood não deixam. Então aí os 6 primeiros, Lundgaard, Ericsson, Herta. Bom para os dois, hein? Ericsson e Herta, que finalmente mostram um serviço. Siegel, Rasmussen e Simpson, bom também trabalho do Simpson passando com a Ultra Ganassi, mas é uma temporada muito esquisita de Pato O'Ward. Embora esteja andando ali entre os primeiros, não ganha corridas, mas mesmo assim não dá para falar que é uma temporada que é arrebatadora, que é uma temporada melhor que as temporadas anteriores. Não sei, Thiago, se isso tem algum fator Lundgaard, do tipo, eu reinava na equipe e já não reino mais. Só que começar a andar atrás do Simpson não tem muita desculpa para isso, numa pista que ele conhece muito bem porque ele venceu no ano passado. Tá, aí o McLaughlin já foi direto para a garagem, não vai nem falar com a imprensa ali, ó. Scott McLaughlin, a gente vê os repórteres correndo, os nossos colegas pedindo autorização, o assessor de imprensa barra ele. Vai falar, ó, tá frustrado, tá pistola. E nesse momento a TV dos Estados Unidos está no intervalo. Bom que a gente acompanha tudo, né, Thiago? Você vê, os caras fazem de tudo para fugir, né? Para não ter que falar nada. Ficar de olho, lembrando para você que a prova amanhã, 2h30 da tarde, a Indy Next, a partir das 11h30 da manhã. De novo aquela primeira fila, Dennis Hauger, Caio Collet, o grande duelo que nós teremos dos dois postulantes ao título dessa temporada. Tive ali os carros preparados, de novo repetindo a TV dos Estados Unidos no intervalo, talvez estejam até gravando ali a entrevista com o Scott McLaughlin, que saiu. O McLaughlin foi apenas o 11º colocado desse grupo, ele vai largar uma das últimas posições na prova de amanhã.
Aí a gente vê o Scott Dixon. E a pista de Mid-Ohio para você. Galera mandando mensagem na ESPN. A Ana Ribeiro aqui de Buenas. À beira do fogão a lenha com o maridão. Luiz Andrade, que legal, hein? E o Vitor, o Júnior Ferreira tá ligado conosco também. O Brasil que na história de Mid-Ohio venceu 5 vezes. 3 vitórias com o Emerson Fittipaldi. Em 88, 92 e 93. E 2 vitórias com o Hélio Castro Neves. 2000 e 2001. Aí o Palou, hoje de carro preto. O Palou nesse fim de semana. Power nesse grupo 2. Grupo 2 com Palou, Foster, Rosenquist, Dixon, Kirkwood, Newgarden, Armstrong, Power, Aylott, Malucas, Rahal, Rossi, Vicky e Schwartzman. Então aí os grupos na tela. Os pilotos na tela. Vamos ver se conseguiram falar ali. Scott McLaughlin agora sim. What is going on? Do you have any idea yet? Tem alguma ideia? Get held up, you know, or you get into a bad spot, you have to back off, you can't use the tire at the right spot. So ruim, me colocaram ali na pista, a pista ondulada, eu me sinto. Não ia ser fácil conseguir, muito ruim. Bravo com a equipe, bravo com o carro, bravo com tudo. Opa. Vai enfrentar o McLaughlin desse jeito aí. Só assim para encarar o McLaughlin desse jeito agora, viu? O pessoal da Penske tá um pouquinho nervoso no final de semana, hein, Thiago? É verdade, Vitor Martins. Você pontuou muito bem, lembrando que foi anunciada a nova diretoria, né, da Penske, depois do escândalo que nós tivemos dos atenuadores lá em Indianápolis, somando, claro, também com o ano passado e aquela questão do push to pass, questão de renovação de pilotos. O clima não está gostoso na Penske, que sempre foi uma equipe de boa harmonia entre os seus pilotos, né? A gente lembra na época do... Claro, Gil de Ferran e Hélio Castro Neves destoavam um pouco porque eram 2 pilotos brasileiros, mas até na época que nós tínhamos Pagenaud com o Elinho, com o próprio Power, o começo dessa relação entre McLaughlin e Newgarden, que era bem harmoniosa também, as coisas já não são como era antigamente na Penske. Não, e lamentavelmente tenho de admitir que gostaria de ver o Newgarden fora dessa primeira fase para ver qual é o clima e quais serão as palavras do Newgarden para entender de fato se é uma coisa meio universal. É um destempero que vimos do Power. A gente viu mais o McLaughlin esperando o tempo para falar com o Kevin Lee nos Estados Unidos e das poucas palavras denota também um nervosismo muito grande com a Penske. A coisa está muito errada pelo jeito, né? Mandar o piloto no lugar errado na pista, né? No lugar errado da pista, é o acerto que não está bom, é a discussão com o líder do campeonato, tetracampeão. É realmente uma situação muito destemperada entre os pilotos. Tá, e o Newgarden, falamos nele, ele volta para ação. O rei dos ovais rodou em Road America. Um raro erro ali que a gente viu de Joseph Newgarden. E tem mais da metade das suas vitórias em circuitos ovais. Aí o Palou. Palou e Power de novo. Aí vamos ver se vai ter mais um tete-a-tete. Dixon, que teve que fazer um splash and go na última prova. Até a Indy tá maluca agora com o Dixon não conseguindo fazer estratégias de combustível. Prova de 2 semanas atrás em Road America foi uma prova espetacular. Aliás, as 2 últimas corridas da Indy foram muito boas, né? Gateway e também Road America, grandes corridas. E olha só, chama atenção para esse carro, o carro número 60 do Felix Rosenquist, com a pintura a homenagem a Ozzy Osbourne, que está fazendo o seu último show. Inclusive o show está rolando agora, sendo transmitido em plataformas online. Tá aí, carro de Ozzy Osbourne. Bons tempos da família dele vivendo de Osbournes.
o começo de um reality show entre famílias que movimentou a década passada, retrasada, já nem lembro quanto tempo mais, mas era realmente assunto costumeiro nas rodinhas de amigos falando da vida de Ozzy Osbourne e do quanto ele sofria com seus filhos e com a mulher. O príncipe das trevas, Ozzy Osbourne, hoje enfeitando ali o carro do Felix Rosenqvist. Lembrando que é uma patrocinadora, é uma rádio via satélite. Uma emissora de rádio via satélite nos Estados Unidos que patrocina a equipe Meyer Shank, a equipe também de Hélio Castro Neves, Elinho como um dos sócios da equipe. Os carros ainda com os pneus duros. Não estamos com as voltas mais rápidas, alguns estão de pneus macios aqui com o próprio Rosenqvist. Caroninha com ele. Olha, interessante, a gente vê ali o Foster com 5.5, é uma volta que briga para avanço, hein? Foi uma estratégia diferente o Foster, ele que vai surpreendendo com esse carro número 45, Vitonis. Já fez a pole da etapa passada, Thiago. A gente tem falado sempre também do que acontece ali no mundo da Hall-Letterman-Lanigan. Você tem um Grant Hale que está lá há anos e anos, que não conseguiu levar e fazer com que a equipe fosse uma equipe de ponta. Houve uma série de mudanças estruturais na equipe de Bobby Hale. Trouxeram Jay Fry, que era ex-presidente de operações da Indy. Começa a haver uma mudança, já não passaram tanta vergonha, pelo menos assim, nas 500 milhas de Indianápolis, mas sobretudo com Louis Foster, vencedor e campeão da Indy Next no ano passado, começam a ter algum rumo. Até mesmo Devlin De Francesco não tem sido aquela coisa toda que a gente imaginava que fosse. Então, nas mãos de Louis Foster, há algum cenário bem interessante, sobretudo nesse tipo de pista, Thiago. Aí Scott Dixon preparando seu carro, e aí começam já os preparativos para as últimas tentativas ou tentativas para valer de alguns competidores, como você vê Robert Schwartzman no pole das 500 milhas de Indianápolis. E os carros voltando para a pista. Você vê exatamente o carro do Palou, hoje o Palou de pintura preta. Todo mundo na pista, todo mundo de pneuzinho novo. Tá ali, você vê o carro número 4 do David Malukas, que também vive essa expectativa para saber se vai seguir na equipe Foyt, se vai para Penske no ano que vem. Ele que é um dos favoritos para assumir o carro número 12, caso o Will Power não permaneça na equipe. Foster. Rossi também com uma volta no limite da classificação ali, vamos ver. Os pilotos que já foram com os pneus vermelhos, os pneus macios logo de cara na primeira tentativa. Agora, Palou com um 5.9 de pneus duros, já mostrou que não tá pra brincadeira não, hein? Já tá guardando aquele pneuzinho macio pro Fast Six. Pilotos com uma volta de preparação mais lenta ali, como a gente pode ver o Rosenqvist. Aí ele de novo, Rosenqvist.
Carona com Kirkwood. De volta rápida para ele já acelerando 3 décimos mais veloz, buscando a classificação, minuto 40. Praticamente uma volta que eles vão ter para conseguir a sua volta de classificação. Reduz de primeira marcha e já usa potência híbrida. Curva chegando. Todo mundo de verdinho. O mais veloz aqui na parcial, você vê que é exatamente o Kirkwood. Fez ali um ajuste rápido no limite da barra. Carro com equilíbrio, terceira marcha. Reduz para a segunda. Agora é para ir cravado. Pé cravado, Kirkwood, um 5.5. Um 5.5 é uma boa volta, não é uma volta matadora. Palou! Essa é uma volta matadora. Um 5.2. Power não entregou na primeira volta, hein? Vamos ver agora o Power. Vai ter que fazer uma segunda volta, uma segunda tentativa. Melhorando a parcial. Por pouco, hein? Tá no gargalo. Power no limite. Newgarden também tá ali não tão tranquilo, hein? Ailot melhora para o 7º lugar. Ailot vai para o 7º lugar. Power oscilando, melhorando e piorando, melhorando e piorando. Dixon para deixar mais gente na parcial vermelha, hein? Olha o Scott Dixon no gargalo. Será que Dixon avança? Armstrong, vamos ver Newgarden. No gargalinho, Newgarden melhora, mas muito pouco. Tá na bolha, hein? Eu acho que o Newgarden vai rodar. Bandeirada. Quem entregou, entregou. E só Dixon tá melhorando, hein? Só Dixon melhorando. O Power vai ficar fora. A briga pela última vaga, Malucas avança, deixa o Rosenqvist para trás. Newgarden, Power é o 11º também do grupo. Power não avança. Um grupo bem mais forte, hein? Esse grupo muito mais rápido, muito mais forte. Perdeu um pouquinho o balanço ali o Dixon. Armstrong deixa Malucas na bolha. Rosenqvist fora. O 5º colocado do campeonato, por enquanto, fora. Newgarden tentando ali o último suspiro. Dixon vem para passar, hein? Dixon vem para passar os 3 carros da Penske fora do top 12. Dixon crava o terceiro tempo. Crava o terceiro tempo, Scott Dixon. Newgarden vai estar fora da disputa. Vitor Martins, que dia miserável para Penske de novo, hein? Eu fico com pena de Kevin Lee, lá o nosso repórter da Fox, que vai ter de correr bastante atrás de Newgarden e Power se desdobrando para ouvir a tromba, o malogro que há de sair da boca dos dois. Isso me lembra Barber, Thiago. A Penske foi muito mal naquela corrida no final de semana, tentou se desdobrar em várias estratégias, evoluindo um pouco, mas que miserável, que finalzinho de semana miserável. A gente falava que a Penske já não é a principal equipe Chevrolet. Não sei nem se ainda é a segunda equipe Chevrolet diante desse desempenho tão ruim, horrível mesmo, de uma equipe mediana. Aí você vê Power fora, Newgarden fora. Aí foi se esconder, Thiago. Todo mundo se escondendo ali. Todos se escondendo. Olha só, o Newgarden nem tirou o capacete. Some daí. O Newgarden vai falar. Vamos ver. O Jack Harvey não está no final de semana pelo jeito, né? É verdade. Para ajudar o Kevin Lee. Newgarden. So bad. Foi bad mesmo, viu? Aqui você acompanha todos os detalhes com a gente. Mais uma vez o convite, 2h30 da tarde, a Fórmula Indy, mais cedo, 11h30. A Indy Next, pegou o patinete e foi embora. Pegou o patinete e foi embora. Você que acompanha a perseguição do nosso câmera ali, o colega ali saindo com a câmera atrás do Newgarden. Desde O.J. Simpson em 1994, que você pode inclusive ver esse seriado maravilhoso aqui no Disney Plus. Ele vai ali percorrendo, não é o Bronco branco, é um patinete azul, mas você já viu ali todo mundo caçando o Joseph Newgarden.
E nem sinal do Power também, né? Nem sinal do Power. Que zica da equipe Penske. Indy na ESPN e Palou mais uma vez mostrando toda a sua força, seu favoritismo, que mais uma vez é um candidatíssimo à pole position. O Malucas passou, né, Thiago? Deixa eu só confirmar. Não, ficou em sétimo, também não passou. Não passou. Ferrucci, no outro não anotei, na verdade, eu também não lembro de ter passado. Bom, pelo menos há uma coesão, né, da equipe irmã, que é a Penske, que é a Foyt, né, coligada, tem toda a parceria. Os 5 carros não foram bem, né? Então pelo menos isso dá para perceber. Mas há um discurso, inclusive, interessante na Foyt de que a equipe se vê já em condições de brigar por vitórias. Se falou que para 2026, inclusive, uma meta ousada é brigar pelo título e tudo mais. Eu começo a perceber se não vale a pena para o Malucas ficar na Foyt e não estar nessa Penske aí, não. Aí a gente vê exatamente as questões da Penske. O McLaughlin nas 500 milhas de Anápolis batendo na volta de apresentação, a panca forte do Newgarden, um abandono também. Newgarden rodando uma temporada daquela Penske do final da década de 90. Ó, o nosso repórter estava ali, ele simplesmente foi embora. This was just moments ago. I'm right next to our camera and I had asked Joseph clearly twice if he was willing to O chat. repórter falou, você vai falar com a gente? Falar com a gente, foi embora. Continues for Team Penske and specifically for Joseph Newgarden. Pato, muitos favoritos fora, né? Pato fora. Os 3 carros da Penske fora. E os classificados. Palou, Foster mais uma vez mostrando muita força. Cotação do Foster, campeão da Indy Next, vai subir cada vez mais, hein? Dixon, Kirkwood, Armstrong também uma boa classificação. E o Rossi, de novo o Rossi no top 12, hein? Mais uma vez o Rossi no top 12. São os pilotos classificados. O Will Power vai falar. A princípio vai falar, né? Já falou. Ou está fingindo que não é com ele. E tá no box de outra equipe ali, tá? Tá na Ganassi. Vai ter uma vaga aí de um piloto, estão precisando de alguém pro ano que vem. Estranho ele tá no box da Ganassi, né? Olha, tá na cabininha do... O que vocês fizeram ali? Passa a configuração da asa pra mim, só pra dar uma checada. Porque ali é do Palou, né? É do lado do dele ali. Inclusive a gente consegue ver as cabininhas ali, ó. Deu pra ver que é do lado da dele. Não à toa a discussão que eles tiveram horas atrás foi tão rápida, né? Um tá atrás do outro ali em espaço. Você vê, né? Tem a McLaren ali. Bom, é o que você disse. Aí, ó. Olha lá. Find a better luck, talvez, ouvi isso. Toma uma aguinha, refresca. Thiago, é o que você falou também. É um final de semana um tanto quanto atípico. Você tem as 3 Penske fora, você tem Pato fora. Você tem Malucas, que a gente pode considerar também uma surpresa. Rosenqvist terminar em 8º, ele que sempre anda muito bem. Então, é um final de semana em que a gente vê, e por incrível que pareça, de novo, o Dixon, pelo segundo final de semana seguido, passa, que era alguma coisa que não estava acontecendo na carreira do Dixon nas classificações. Então, também podemos considerar uma surpresa que o Dixon tenha começado a encontrar de novo aquela forma, aquele ritmo Dixon para ir melhor na classificação. Mas é um desempenho que maltrata grandes carros e grandes pilotos. Mas mais do que isso, a temporada da Penske é para ser colocada como uma das piores de todos os tempos. Realmente uma situação delicadíssima da Penske em termos de campeonato. A gente vê os torcedores da Ferrari, torcedores da McLaren ali, também ligados. Eu acho muito bacana o ponto de encontro da velocidade da Fórmula Indy. Daqui a pouquinho a gente vai ter os carros já na pista, 2 carros da McLaren classificados. Campeonato que tem como melhor carro da Penske o Will Power, só que é o 7º colocado. A Penske ainda não venceu na temporada. O melhor resultado da Penske foram os pódios. Um pódio, um 3º lugar de cada piloto.
Will Power foi terceiro colocado na prova do circuito misto de Indianápolis. Antes, em Barber, o Scott McLaughlin foi terceiro colocado e o Neil Garden foi depois terceiro colocado na primeira prova do ano em St. Pete. Depois dessa prova, o melhor resultado do Neil Garden foi um nono, sendo que ele tem 4 corridas da 22ª colocação para trás. O Will Power tem um terceiro lugar com o melhor resultado e tem um último em Gateway. O Scott McLaughlin também tem ali o 30º lugar em Indianápolis, depois das desclassificações, né? Porque ele bateu antes da corrida começar. Felix Rosenqvist misses it just by the skin of your teeth right there. Did you feel like your last Aí o lap Rosenqvist que ficou fora por quase nada. Yeah, I did based on my first lap and then Baseado na minha kept going and primeira volta eu achei que eu não ia conseguir fazer o ritmo que eu queria, estava meio lento demais. He was slow as he was and he also kept slowing down, so Acabei ficando um pouco mais lento em relação ao outro carro, estava muito perto. Eu sabia que eu não ia conseguir melhorar, mas infelizmente fiquei fora. É bem apertado. Não foi o suficiente. Thanks, Felix. E é, realmente a gente vê que esse grupo 2 foi um grupo realmente mais rápido. Muitos pilotos que estariam no grupo 1 não teriam avançado no grupo 2. Mas são as diferenças realmente apertadas da categoria. Classificados: Siegel, Lundgaard, Simpson, Dixon, Palou, Rossi, Rasmussen, Herta, Kirkwood, Ericsson, os 3 carros da Andretti, Foster da Rahal e o Armstrong da Meyer-Shank. Lá na frente os 2 McLarens, né? Siegel e Lundgaard, Simpson, Dixon e Palou da Ganassi, os 3 carros da Ganassi e 2 carros da equipe Carpenter. Então, são esses os classificados até agora. Realmente nenhum representante da Penske / Penske B. Todos os carros estão ali fora da disputa. E, Thiago, um momento que você falou agora há pouco daqueles torcedores ali da Andretti, apareceu a Ferrari, né? Lembrei de quando a Ferrari quis ali estudar um projeto, né, para ir para a Indy, né, como equipe, como montadora. Acabaram, anos atrás, inclusive, demovendo da ideia. Mas só um teaserzinho, né, um gancho também para a gente conversar mais nesse domingo, quando o Christian Fittipaldi estiver conosco. Toyota é um assunto que começa a levantar uma pulguinha que pode entrar na categoria, visto que vai patrocinar uma das corridas estreantes da temporada 2026. Corridas estreantes da temporada 2026? Curioso. Sim. Curioso. Eu sei uma corrida que nós não teremos ano que vem, que é o Thermal. O Thermal Club não estará em ação o ano que vem. Triste. Eu fico aqui compadecido com tamanha perda. Significa que a corrida não foi boa? Olha, Thiago, a de 2024 foi aquele calabouço tremendo. A desse ano, né, foi naquele momento em que estávamos sem bandeiras amarelas, né, tal, mas não foi uma corrida legal. Embora o final da prova, com o Palou tendo ido buscar a vitória passando Pato e Lundgaard, tenha sido formidável, mas a corrida em si não entrega, né? E é um pouco espaço, né, para você ter ativações, pessoas ali, 5.000 pessoas é o máximo, né, até porque é um condomínio, né, por assim dizer. Fazem bem. Há outros lugares que você pode fazer corridas. Inclusive, fala-se de corrida em outro país, né? Ano que vem. México. Quem sabe Brasil 2027, hein? Seria uma boa, hein? Os carros aí fazendo as suas primeiras voltas, são tempos ainda muito altos, porque os pilotos estão com os pneus duros, são com os pneus totalmente pretos. Mais uma vez o convite para você amanhã, domingão, 2h30 da tarde. Avisa a galera, avisa o pessoal, 2h30 da tarde, segura, Foster. 2h30 da tarde, Fórmula Indy, 11h30 da manhã, a Indy Next. Possivelmente aquela outra corrida lá na Europa, em Silverstone, já vai ter acabado, já vai estar no finalzinho. Você já migra aqui pra gente ou acompanha tudo na segunda tela. No Disney Plus você acompanha ali a Indy Next com o brasileiro Caio Collet largando na segunda posição. Tava rápido ali pra segurar. Eu dei algumas voltas no simulador ali essa semana em Mid-Ohio e realmente é uma pista que exige bastante do balanço do carro.
Você passou pro Q2? Eu acho que eu passaria pro Q2. Não sei se eu passaria pro Q2. Agora você me pegou. Agora eu não lembro a minha melhor volta. Eu acho... Com que equipe você correu? Peraí. Eu fui de Meyer Shank. Tava com... As minhas pinturas não estavam tão atualizadas. Eram pinturas 2023. Então eu peguei a do Hélio Castro Neves. Mas eu acho que, olha... Dependendo da temperatura e do grupo, eu acho que avançava sim, viu? Não sei se ia pro top 6, pro Fast 6, mas pro top 12 acho que avançava. Eu tenho a impressão que a ESPN Games deveria transmitir essas etapas para a gente poder acompanhar. Aí Foster já preparando seu carro, se hidratando, pediu ali a garrafinha d'água. Aliás, Herta. Christian Fittipaldi é de andar em simuladores, games ou não? Ed não, mas Christian, ano passado, no nosso esquenta para as 500 milhas em Indianápolis, ele se aventurou ali no simulador que a gente fez uma matéria especial com o Tony Canaan. Inclusive, foi engraçado. Ele na segunda volta já queria mexer no setup fixo que nós tínhamos determinado. Não, dá para colocar um pouquinho mais de asa aqui, dá para dar uma ajustada, não sei o que. A gente não, Christian, é setup fixo para todo mundo aqui. É difícil. Poxa, mas dava para dar dava para fazer muita coisa aqui, mas... Mas no misto eu não vi ainda no simulador. Vamos fazer uma brincadeira. Vamos fazer uma atualização ali. Vamos ver. Se você quer ver esse desafio, coloque na hashtag IndyNaESPN. IndyNaESPN a gente acompanha. Ivan Dixon, 5 minutos para o final. Dixon, por enquanto, com o sexto tempo e vem numa volta mais de preparação, mais uma vez, com os pneus duros. Por enquanto, Kirkwood 1:5.9. Aí você vê de novo Armstrong. Um pouquinho do circuito de Mid-Ohio aí na tela para você. Um circuito que é classificação FIA 2. Não pode receber provas de Fórmula 1, mas poderia receber provas de outras categorias. Circuito que tem 3.634 metros. Recorde em corrida: 1 minuto 5 segundos e 2 décimos tempo de Will Power em 2016. Isso em corrida. Em classificação já deu para ver que nós tivemos uma volta mais rápida no treino de hoje, inclusive. Caroninha com a McLaren. Volta de preparação. Recorde. Classificação. 1 minuto 3 segundos e 8 décimos 2016. Simon Pagenaud. Esse é um recorde que não será quebrado, até porque os carros estão mais pesados nessa configuração por causa do Aero Screen e também por causa da potência híbrida, ali do novo adicional que nós tivemos de peso nos carros na parte híbrida. Então são temperaturas que são tempos que nós não teremos mais com essa configuração de carros que serão trocados em 2028. Teremos em 2028 um carro novo da Fórmula Indy. E você falou do Pagenaud, foi aí que 2 anos atrás ele teve aquele acidente que, num primeiro momento, a gente não imaginava que fosse o acidente que meio que afastaria o Pagenaud das pistas. Ele passou a ter medo de guiar carros de corrida com as várias capotadas que ele deu justamente no final dessa reta, no momento onde o Lunga vai frear daqui a pouco. Foi um acidente realmente muito forte. Amanhã, no nosso Abre Corrida, falaremos um pouco também sobre esse acidente e mostraremos mais uma vez esse acidente. Pagenaud, que hoje é piloto de simuladores, trabalha com a Chevrolet e trabalha ali no desenvolvimento de setups e também configurações dos carros
para as equipes Chevrolet na Fórmula Indy. (2:40), você vê ali os preparativos, agora é para valer, hein? Quem serão os 6 mais rápidos? Mande na mensagem. Indy na ESPN, amanhã 2:30 da tarde a corrida. De novo aí Lundgaard. Começando para valer agora. Opa. Problemas para Lundgaard, hein? No meio da reta reduziu sozinha a marcha? Teve ali algum problema em relação à temperatura da parte híbrida no carro, o Christian Lundgaard. Problemas pro principal, olha só quem diríamos falar isso, o principal carro da McLaren no campeonato, o principal carro na temporada, não é o principal do campeonato, mas é o cara que mais vai pressionando até agora, ele e o Pato. Vai ter uma volta só, então teve que ali tirar o chão. É de olho nisso, hein? Vamos ver, vai para a volta que pode realmente fazer ali o carro da McLaren. Aí você vê Keith Simpson melhorando 1 minuto para o final dessa fase de sessão classificatória. Vem aí Simpson. Palou 5.2 de novo. Já. O Palou está classificado. O Palou está classificado. Ninguém tira ele. Simpson, que boa volta, hein? 5.4. Ericsson para 5.6. Simpson com boa chance de classificação. Líder e vice-líder também praticamente dentro. Armstrong mergulha para 5.5. Herta melhorando. Rasmussen fica fora com 6.0. 6 você está fora mesmo da disputa. Dixon 5.5. O corte vai ser 5,5, hein? Olha o Herta. Bela volta de Herta, 5.3. Lundgaard vai ter uma chance. Vem melhorando e faz o melhor tempo, 5.1 que volta. É para aplaudir a volta de Christian Lundgaard mais rápida. Nada. Olha o Foster. Que é isso, Vitor Martins? Lou Foster 5.0. Ninguém vai melhorar, são esses 6 já classificados. Que volta de Foster. Pois é. Bom, opa, peraí, segura que o Simpson e o Dixon estão no gargalo. Simpson tira o Kirkwood. Kirkwood fora, o vice-líder fora. Dixon e Rasmussen melhorando. Poderemos ter ainda uma McLaren fora. Armstrong pula para o 8º lugar. Só Dixon pode tirar Simpson. Ou não. Ou não. Opa, não vai tirar mais não. Não vai ser suficiente não. É isso. Simpson tirando Kirkwood. Ericsson fora, Rossi fora, Rasmussen fora, Dixon fora, Armstrong e Kirkwood. Foster o melhor tempo, Vitones. Mid-Ohio costuma ser a pista da Rahal, né? Bom lembrar que é o quintal, né? Do quartel quartel da Rahal Letterman Lanigan, costuma ser sempre a pista em que o Bob Rahal ia muito bem, depois Graham Rahal costumava andar muito bem, os carros sempre andavam muito bem, e agora, mais uma vez, Louis Foster mostrando serviço, podendo aí desbancar Palou e engatar uma inesperada segunda pole consecutiva. Lundgaard muito bem também, depois daquele primeiro problema em que no meio da reta pareceu perder ali a marcha, se encaminhar para os boxes, no final das contas conseguiu reacertar o carro e acertar e conseguir a segunda colocação. Palou em terceiro, andando sempre na casa de 5,2. 5,2 será o limite? Será que 5,2 de fato é o que o Palou consegue alcançar para o momento, ou ele vai guardar as suas fichas para a fase final? E ali outras surpresas, Colton Herta que consegue desbancar o seu companheiro Kyle Kirkwood e ser a melhor Andretti do final de semana por enquanto, e Kyffin Simpson e Nolan Siegel, 2 pilotos que a gente certamente, Thiago, não apostaria nessa fase final.
Seagull na sua melhor sessão classificatória na temporada. Foster buscando a segunda pole position seguida. Algo que só um piloto conseguiu fazer na temporada até agora, 2 poles seguidas. Maestro Zezinho, uma nota, você mata? Quem que é, Vitor? Se eu mato quem é, desculpa? Quem fez 2 poles seguidas na temporada. O único que tem 2 poles seguidas na temporada. Ah, certamente Alex falou. Não. É o único que tem 2 poles na temporada. Meu Deus, foi tão sortido assim? Não estava lembrando disso, não. McLaughlin em St. Petersburg, Pato em Thermal, Kirkwood em Long Beach, Palou em Barber e no GP de Indianápolis. Tivemos o Schwartzman na Indy 500, em Detroit, Herta, em Gateway Power e em Road America, Lew Foster. Lundgaard, eu não reparei. Você falou do Lundgaard? Não, né? Lundgaard não. Então temos Lundgaard, Simpson e Seagull para tentar manter a escrita recente, ou se não, o nosso Palou indo para a terceira. Que pode já garantir até um pontinho a mais no campeonato. A Fórmula Indy dá um ponto para o pole position. Cada piloto que lidera pelo menos uma volta ganha também um ponto na corrida. E nós temos a distribuição de 2 pontos extras para o piloto que liderar o maior número de voltas na prova. Ou seja, a pontuação máxima que alguém pode ter numa corrida, 54 pontos. São 50 pontos para o vencedor, 40 para o segundo colocado, 35 para o terceiro colocado. Na verdade, o vencedor, no mínimo, soma 51 pontos, né? Porque ele tem que liderar pelo menos uma volta para ganhar a corrida. Então, soma 51 pontos e todos os pilotos pontuam na Fórmula Indy. O 25º, 26º e 27º somam 5 pontos. Ainda em velocidade para você, amanhã mais cedo, né, Vitor? Também teremos o DTM, direto de Nürburgring, a segunda prova do fim de semana, a partir das 8h15 da manhã, né? 8h15 da manhã, Thiago, horário de Brasília. Tivemos a vitória de Jordan Pepper, que vem engatando vitórias, inclusive venceu as 24 horas de Spa na semana passada, vence a primeira etapa e a primeira vitória dele no DTM. E vamos ver a segunda etapa nesse final de semana e como também, claro, a organização do DTM, a ADAC, vai mudar os carros, o balanço de performance, o lastro do sucesso e tudo mais para a corrida desse final de semana, que tem uma mudança, né? As corridas anteriores do DTM, tudo ali na casa de 13, 14 graus. Hoje, em Norrisville, estava 30 à sombra. Ó, mais um problema híbrido que nós tivemos com o carro da equipe Carpenter, que era o carro do Rasmussen ali. Que é o carro número 21, o carro do Christian Rasmussen. Rossi ficou com a 12ª colocação, vai ser o P12 na sessão classificatória. Tá parado aí mais uma vez nos boxes o Christian Lundgaard, que também teve ali aquela questão do segurar um pouquinho. Gustavo Neves aqui. Será que o Seagull, aquele suspiro antes de perder a vaga na McLaren, essa última vaga pro Fast Six, foi uma boa sessão classificatória do Seagull mesmo. E até para ajudar a explicar, Vitor, o que separou o primeiro Foster do sexto Simpson, 3 décimos. A diferença do Simpson para o Kirkwood na casa dos centésimos. Foi na casa dos centésimos a diferença entre eles. E, Thiago, é bom a gente lembrar da etapa de Gateway, em que deu toda aquela confusão com o Seagull, né? Xingamentos, o negócio com o McLaughlin e tudo mais e tal. Obviamente, por tudo que ele falou sobre a Penske, os xingamentos, ele nunca vai guiar um carro da Penske. E há uma certa animosidade entre Penske e McLaren, tão grande quanto há entre Penske e Ganassi, né? A gente vê uma série de cutucadas, Tony Kanaan, Scott McLaughlin, falando a respeito do que aconteceu dos atenuadores e tudo mais. Então, ok, não faz uma boa temporada, ainda não entendo como a organização McLaren, sobretudo Tony Kanaan, viram no Lance Seagull um piloto que vai ser um brilho, né, uma joia a ser lapidada. Eu não vejo, sinceramente, nele esse piloto, mas tem melhorado e mostrou ser um grande jogador de equipe. Então, se ele precisava de moral dentro da McLaren, aquele episódio, muito embora ele não tenha feito com esse intuito, ele ganhou grandes pontos ali na McLaren. Veremos daqui a pouquinho a tomada de decisão aqui da pole position. Quero saber seu palpite, hein? Já pode mandar quem será o pole position.
Indy na ESPN, seu pole position. Uma curiosidade também, a prova de amanhã, Vitor, 90 voltas. Nos últimos anos a prova tinha 80 voltas. Ou seja, voltamos a uma configuração de corrida que nós tínhamos lá em 2019, tá aí o hashtag para você, Indy na ESPN. Ou seja, voltaremos a ter voltas a mais, exatamente para tentar mudar um pouco as estratégias e impedir até uma corrida totalmente de economia de combustível. É exato, Thiago. A gente viu que algumas corridas esse ano, Long Beach, por exemplo, Detroit também, tivemos voltas a mais para evitar que saísse do padrão de 2 ou 3 paradas, mas no final das contas acabaram sendo paradas padrão para todo mundo. Foram 3 paradas em ambas as corridas. Como o final de semana também se desenha com a questão de você usar o pneu macio e ele não tem sido muito agradável aos pilotos, me parece que a estratégia para amanhã é tentar ver o quanto tempo dá para andar com esses pneus macios e aí fazer a estratégia de 3 paradas, usando em 2 trechos da corrida os pneus duros e um trecho com pneus macios, mas um trecho muito mais curto em relação aos demais. Corrida da Fórmula Indy amanhã, comigo, Thiago Alves, com o Vitor Martins, com o Christian Fittipaldi. Estarei com o Vitor mais cedo, 11h30 na Indy Next. E também, às 8h15, você acompanha a DTM com o Matheus Pinheiro e com o Vitor Martins. Todas essas provas na ESPN 4 e também no Disney+. Aí Herta, você vê ele com todas as suas sobreviseiras, a 4, a 3, a 2 e a última ali no desespero, se precisar puxar essas sobreviseiras. Na verdade a gente usa sobreviseiras no capacete, seria uma sobretela ali no Aero Screen. A Ingrid Valiengo mandando mensagem aqui totalmente atrasada, mas ainda chegou a tempo. Vai aqui, já pode até palpitar na pole position, lembrando mais uma vez que os pilotos classificados para essa fase, Nolan Siegel e Christian Lundgaard da McLaren, Keith Simpson e Alex Palou da Ganassi, Colton Herta da equipe Andretti Global e também ali o Lou Foster da equipe Reihol. Tem palpite, Vitor Martins, para pole position? Eu não queria jogar no Alex Palou, que é tão óbvio. Tá. Eu gostaria de Christian Lundgaard. E tu? Eu acho difícil essa pole não ficar com o Palou, mas o Foster foi muito bem. Vamos ver o Kirkwood eliminado. Você terminou um pouquinho, as coisas mudaram, a pista foi melhorando. Não, o impacto não foi esse. Foi um dos carros da Carpenter na minha frente e eu acabei perdendo tempo. A pena que aconteceu isso. Acho que eu estava... não estava me impedindo, na verdade, mas eu perdi um pouquinho de alguns décimos, talvez um décimo e meio pela turbulência na curva. Não é algo do impedimento, mas isso poderia rapidamente avançar para brigar pela pole de novo, mas acabou arruinando a nossa sessão. Mas não é ruim, sétimo eu tenho mais um jogo de pneus macios para amanhã. É isso. Sétimo lugar você economiza também ali um set de pneus, tem isso também, apesar de uma situação de classificação na pista é sempre interessante por causa do posicionamento, são poucos pontos de ultrapassagem aqui em Mid-Ohio, mas vamos ver, começando a sessão classificatória, vão ser 6 minutos para que um desses 6 pilotos faça a sua pole position. Mais uma vez o convite, Indy na ESPN, seu palpitômetro, a nossa hashtag, enquanto você vê aí o Nolan Siegel no seu melhor quali até agora na temporada. O Júnior também apostando em Lundgaard, torcida na McLaren em pé aqui na nossa hashtag Indy na ESPN. Só o Lundgaard que vai para uma tentativa e o Foster ainda nos boxes. Os demais pilotos já nas suas voltas de aquecimento, alguns com os pneus duros ainda e outros com os pneus macios. Mas eu não entendi, você vai de Foster ou Palou? Não, eu vou de Palou, Tá. Vou de Palou. Já que sobrou no palpite o Palou, a gente não pode, é difícil jogar contra o Palou nesse ano, né? É que ele precisa tanto de um pontinho. Todo ponto é ponto, hein? Quanto mais você conseguir já passar de ano, melhor, né?
Palou 7, Lundgaard 6. Seagull, na verdade, é a segunda vez que ele vai para a sessão classificatória. Palou 7 vezes no top 6. Em 8 corridas que nós tivemos essa configuração, né? Já que Indianápolis é uma sessão classificatória diferente que nós tivemos. Ou seja, em 8 possíveis, o Palou foi para a sessão classificatória para essa última fase em 7 vezes. Até vou ver aqui qual que ele não foi. Fiquei curioso agora. Foi a primeira. Sampit? Sampit. Classificou em 8º. Para ganhar. Para ganhar. Danado. Olha aí, a gente vê agora o Keith Simpson com pneus macios gastos. E mais uma vez eu falo para o fã da velocidade que geralmente os melhores tempos são na segunda fase. Porque os pilotos colocam pneus novos, para você guardar um setzinho ali de pneus novos para a prova. Muitos fazem a sessão classificatória do Fast Six com o pneu mais gasto, que é o caso agora do Herta, não sei não, acho que o Herta está de pneu novo, hein? Hertinha tem de uma pneu... faixinha vindo ali. Herta de pneu novo pode fazer a diferença isso, hein? Ainda mantém o Palou. Porque mesmo com o pneu novo aí, 2 ou 3 décimos que ele ganhe, é capaz de ele ficar atrás do Palou mesmo. Aí a McLaren de Lundgaard. Menos de 3 minutos para o final. Desde 23 que Lundgaard não faz uma pole position. Tem 2 na Fórmula Indy. Seagull tem um 7.3. 2 minutos e 30 para o final. Carona com ele. Foster e Simpson com parcial verde, hein? Melhorando em relação ao tempo do Seagull. Ainda não há uma volta para valer ali do Lundgaard, hein? Vem aí o Lundgaard. No ponto de cronometragem, 1:8.5, agora é para valer. Agora é a briga da pole position. Palou. Parcial verde para Palou. Parcial verde para quase todos os pilotos. Simpson ainda se preparando. Seagull indo para a pista. Primeira marcha, uma curva de raio longo à direita. Foster 1:6.2. 1:6.2 e segue de novo de parcial verde. Vai melhorando sua volta. Só o Seagull nesse momento não vem para melhorar. Carrega o híbrido Palou. Minuto final. Buscando a terceira pole na temporada, num circuito em que nós tivemos 8 vencedores diferentes em 8 corridas nos últimos anos. 1:5.2. Palou o mesmo tempo nas 3 sessões. Nas 3 sessões e todo mundo ficou vermelho, hein? Não sei se vermelho de raiva, vermelho de vergonha, menos Lundgaard, hein? Lundgaard entra na briga. Lundgaard na sua volta de tentativa. Você vê Herta. Herta 1:6.1. 1:6.1 para o Herta, Simpson 5.9. Por enquanto, primeira fila da Ganassi. Lundgaard tá verde. Seagull entrega 1:6.2. Deu uma tremidinha, deu uma chacoalhada. Vamos ver o que Lundgaard pode fazer. 6 centésimos de diferença. E Palou vai melhorando, hein? Palou vai melhorando mais uma vez. Herta
entrega e vai para o box 1:6:1. Foster também entregou seu tempo 1:6:2. A briga é entre Lundgaard e Palou. Lundgaard e Palou na briga pela pole. Ficou vermelho mais uma vez ali, parcial piorando no tempo real. Melhora de novo. Vem para desbancar o Palou, que faz 1:5:0. 1:5:0 não tem para ninguém. Palou é o pole position do Grande Prêmio de Mid-Ohio. Lundgaard na segunda colocação com 5:2. Não seria o suficiente para bancar o tempo anterior do Palou. Simpson, Herta, Foster e Seagull são os 6 primeiros e a pole, de novo, Vitor Martins, é de Alex Palou. Pois é, não dá chance para ninguém o rapaz, né? A gente achava que o Colton Herta tava com aquele pneu... Bom, eu espero que não, né, Thiago? Porque se ele tava com o pneu macio e fez um tempo 1 segundo e um pior, eu acho que esse carro não tem condições de fazer tempo algum, mas... Que volta, ele fez 1:5:2, 1:5:2, 1:5:2 e quando nem precisava mais melhorar, faz aí mais uma pole. É um ano estelar de Alex Palou, parte aí com sobras para seu favorito amanhã e numa temporada em que só ele e Kirkwood vencem, o Kirkwood vai ter que tirar um coelho ou vários coelhos da cartola para melhorar um pouquinho, avançar durante a corrida e tentar brigar com o carro número 10. Tendo a crer que haverá uma certa briga assim com o Christian Lundgaard, que andou muito bem ao longo do final de semana, e pode ser a grande ameaça a esse homem, esse imparável homem, Thiago. O imparável Palou chega mais uma vez. On fire, já disse ali o mecânico para ele. Registrar aqui o Gustavo Neves, também ligado com a gente, a Ana, ó. Pessoal com seus palpites e a pole fica mais uma vez com ele. Alex Palou, a sua terceira do ano. E bom quality Seagull em quarta colocação, seu melhor grid. Essa segunda fila aí, viu, Thiago? Segunda fila é Simpson e Seagull, é verdade, ó. Que carisma essa segunda fila. Exatamente, assim, esperando um pódio dos dois, qualquer um dos dois, é um negócio que seria notável para esse final de semana. O Simpson melhora realmente a cada prova. E aí vamos ouvir o Alex Palou, que foi confrontado horas atrás pelo pobre Will Power. Nona pole, For sure. I mean, mais uma na temporada, com ever since certeza. I started with CGR, we've had great cars, but I would say Com esses carros we've diferentes, always somos muito struggled bem. qualifying up front. So this year it's been phenomenal. Like the speed we have in the cars, in every single racetrack we show up, it's been amazing. So yeah, it's everything. All the work that everybody at Ganassi Racing is doing, all our partners. So super happy. Tomorrow's going to be a great day for sure. Amanhã vai ser um grande dia, com certeza. Teremos estratégias em jogo. Quanto isso você acha que vai controlar? Ou ver a estratégia de outras provas ali também. Yeah, I mean, we could have saved the last set of new soft tires here in the Fast 6 to try and have an advantage tomorrow. But we're like, man, we really think that starting up front, like top 3, so it's going to benefit us more. So we know that there's going to be some cars that save those tires, so they're going to be a big threat for tomorrow. But yeah, happy with our car, happy obviously with our starting position, and cannot wait. Congratulations, Alex Palou in 4 starts with Chip Ganassi Racing. Here, his average finish is second, and he's starting on the pole for the second year in a row in Ohio. Quarto e mais uma pole position para ele. Tá aí classificado. Vitones, todos contra Palou mais uma vez. Amanhã te vejo 2:30 da tarde, hein? Todos contra ele, favoritaço, e vamos ver se essa prova desenrola uma boa disputa, pelo menos entre ele, Lundgaard e os demais, e o que vai ser da Penske. Veremos amanhã. Abraço, Thiago e amigos ESPN e Disney Plus. É isso, fã da velocidade. Amanhã, encontro marcado mais cedo, 11:30 com a Indy Next, depois 2:30 da tarde com a Fórmula Indy Grande Prêmio de Mid-Ohio, e todos contra Palou, as equipes quebrando a cabeça para ver o que podem fazer contra o carro número 10. Encontro marcado amanhã, um grande abraço, até a próxima. ESPN, a gente vive o esporte.